Bom, acho que primeiro em relação a essa questão do cultura material e imaterial, toda cultura material não é preservada em geral pela sua materialidade, mas pelas suas camadas de sentido, valor, né, significado e simbologia. Então, repatriação dos objetos é sempre, né, quando a gente falando um pouco, trazendo essa provocação, essa pergunta para o Fabiano, né, nunca é é a repatriação material que significa muito mais do que isso num contexto simbólico, né? Então, no museu de arte também tem a materialidade, mas você tem todas as atribuições de sentido e valor que de fato não estão, em geral, no fazer, na fatura do objeto, né, não no artefato em si, mas enfim, na atribuição de valor e significado e então materialidade e imaterialidade é sempre um jogo, né, então a língua está muito materializada em muitos objetos, e o futebol também tem seus objetos materiais, o que a gente entende é só que o que a gente preserva é o aspecto imaterial, disso. Em relação a metodologias participativas e horizontais, eu acho que não é nem mais fácil, nem mais difícil, né, é uma questão mesmo de entender todas as esferas de tomada de decisão de maneira não hierárquica, mas em que cada um tem seu papel, né. Então é sair de uma estrutura bidimensional para uma estrutura tridimensional, em que a gestão é um nó de atribuição, de articulação de outras áreas que têm as suas expertises. Ela não é acima, ela não é abaixo, ela é tridimensionalmente, é um complexo de tomadas de decisão, cada um na sua esfera, e o fato de ser material ou imaterial também, porque, por exemplo, todo o debate da preservação digital, que é um debate também intenso e extenso, até onde vai o objeto, o registro, a preservação, a documentação, os duplos, enfim, a salvaguarda, acabam se aproximando muito das premissas ou das grandes questões da conservação na materialidade desses objetos também, né, em termos de pressuposto. Então, não, então respondendo a primeira pergunta eu acho que o fato da gente trabalhar com museus que têm como objetos centrais, objetos aí que a gente recorta e trata a partir de uma perspectiva da imaterialidade, não facilitam essas decisões. É é muito mais trabalhoso implantar processos não hierárquicos. Eu acho que é importante trazer isso, porque por N razões culturais, né, enfim, e as próprias estruturas de financiamento, prestação de conta, de marketing, né, então, você tem um mercado cultural, uma mercantilização do simbólico que fetichiza também, as estruturas coloniais, né, quer dizer, os museus continuam ocupando o papel de ser para poucos, de serem exclusivos, de trazerem verdades, né. Então, qualquer mudança de direção nesse sentido é bem mais trabalhosa, mesmo internamente, na definição dos papéis, porque não hierárquico não significa que todo mundo faça tudo, ou que todo mundo decida tudo o tempo inteiro. Todo mundo participa das estruturas, com funções e com a sua expertise, e aportam a sua expertise, e os gestores têm como expertise, articular isso para ver o macro, para poder ver, tem uma visão estratégica de entregas, propostas, agendas e tudo mais. Só não é só não é hierárquico. São outras atribuições, só não é hierárquico. Bueno, creo que es un problema más, más complejo, ¿no? Y a propósito de la pregunta, Pablo, sobre todo con el tema de la restitución o la devolución, recuerdo mucho yo
este concepto, digamos, de Olugibe, ¿no? Del curador, ¿no? Digamos, sobre la noción, digamos, de lo intraducible, por decir de alguna forma, ¿no? O sobre cómo necesariamente a veces los museos operan, digamos, como dispositivos de traducción colonial muchas veces, ¿no? Es decir, que independientemente de que, primero voy con eso y luego voy al tema más estructural, ¿no? Primero, el tema de que pongo ejemplos del hecho de que en Camerún, ¿no? Digamos, ¿no? Digamos, el gobierno de Francia, ¿no? O por ejemplo, el gobierno de Francia haga restitución o devolución de obras a Camerún o Papúa Nueva Guinea, digamos, ¿no? No necesariamente que el contexto de la devolución o de la restitución necesariamente se den las mismas condiciones en las cuales realmente existió el objeto, se creó el objeto, o incluso, vuelvo y lo repito, la importancia en términos comunitarios, ancestrales y territoriales que pudo haber tenido el objeto. ¿Sí me explico? Es decir, el objeto, digamos, el papel de sentido y de significado que le otorga el museo al objeto probablemente termina, ¿no? Digamos, hasta cierto punto por aniquilar, ¿no? La esencia del objeto. Esa es la primera, ¿no? Segunda, y que me parece también pertinente, que era justamente lo que comentaba, el hecho de que no hay posibilidad, hay cosas que son intraducibles. Yo me recuerdo mucho este debate que fue muy interesante en el contexto de Camerún por una restitución, ¿no? Digamos, de un objeto, ¿no? Que una familia estaba pidiendo, ¿no? Básicamente a un museo en Europa, no me recuerdo si era en Austria, no me recuerdo perfectamente, exactamente, que era fruto, digamos, de una herencia, por decir de alguna manera. Al final, obviamente, el Museo de Austria nunca regresó el objeto porque decía que no había condiciones para la conservación del mismo. Lo que quiero decir con esto es que ese objeto en el contexto de Camerún y el contexto de esa familia no tenían, era un aspecto totalmente privado, totalmente hereditario y que obviamente no tenía que ver, digamos, con este régimen de representación, de exhibición, como se estaba pensando, digamos, en el museo. ¿Sí me explico? Es decir, como que hay un trastorno permanente a veces, digamos, y que obviamente en esto participa mucho la mediación y participa mucho la construcción, digamos, contemplativa del público y demás, y la narración colonial. Entonces ya desde ahí me parece conflictivo, ¿no? O me parece una tensión que hay que problematizar. Y la otra, y que me parece en el contexto de Latinoamérica y en el contexto africano muy importante, es la noción de gestión, digamos, del patrimonio cultural, que la podemos, si queremos, incluso hasta equiparar con la noción de recurso natural, muy centrada en la lógica del Estado, ¿no? En la lógica de la nación. Por ejemplo, en el contexto mexicano, vuelvo y lo repito, para quien no lo conozca, el Museo Nacional de Antropología e Historia en México alberga la colección más grande sobre población indígena de México. Mayas, aztecas, toltecas, mixtecos, etcétera, etcétera. La pregunta es definitivamente, ¿en qué momento o quién le acreditó al Estado, ¿no? La potestad de esas obras, ¿no? Obviamente, es decir, la existencia de esas obras en ese espacio institucional responde a un modelo histórico de expoliación, a una práctica extractiva de expoliación de estas piezas, de estas obras de la población indígena, de los pueblos originarios, especialmente cuando la misma narración, ¿no? O el relato que cuenta el museo es justamente entender a esas poblaciones como metarrelatos del pasado, como civilizaciones del pasado, ¿no? Obviamente, ¿cómo convive esto con la existencia de estos pueblos en el presente, ¿no? Es decir, ¿cómo dialogan, cómo comunican, ¿no? Eso es lo que me parece importante, es decir, no hay en ese sentido ningún ejercicio reparativo, no hay ningún ejercicio redistributivo, no hay ni siquiera una posibilidad de diálogo. Es decir, o sea, el mismo museo termina siendo un dispositivo para crear una narración colonial que crea, digamos, una falta de contemporaneidad entre ese maya del presente, por eso les puse el ejemplo, entre ese maya del presente que está en la calle, trabajando en el comercio irregular, ¿no? Y el metarrelato de la civilización maya que está detrás de la galería. Entonces, en ese sentido, es una tensión que hay que problematizar mucho. Desculpa, estava falando sem microfone. Vamos pensar uma coisa que essa pergunta que você fez na parte meia da apresentação, que era o que estamos entendendo por descolonização. E talvez a resposta é diferente em cada lugar, porque, por exemplo, esse uso do Estado-nação, da herança indígena, é uma coisa que aconteceu no Peru, Equador, México, mas, por exemplo, no Brasil não é o caso. O Estado brasileiro não
não se interessa pelo indígena, nem até o ponto de utilizar isso para uma construção nacional espúria, né? Então, o indígena não faz parte de uma narrativa nacional que, sabe, o símbolo do Peru, o Equador, o sol dos, tosco nome, vira o logo do Banco Nacional, né? E aqui a construção é diferente, então talvez a relação que os povos indígenas possam ter, ou tenham, ou não tenham, com isso que a gente chama de museu aqui no Brasil pode ser diferente, não? E isso aqui um momento recente. Eu queria, de novo, voltar para a Marília provocar, falar um pouco mais de como que essa entrada pode acontecer, como especulativamente no museu, como que essa entrada dessa realidade indígena, desses indivíduos, comunidades, pode, de fato, entrar no museu como Museu da Língua Portuguesa hoje no Brasil. Bom, acho que até é interessante, gostaria de compartilhar até que o Brasil é um país que tem muitos museus indígenas, muitos por iniciativas dos próprios grupos, inclusive não só indígenas, mas quilombolas, né, enfim, então tem inclusive uma museologia quilombola, né? Tem também outras estratégias teóricas de trabalhar com essa questão da preservação. E aí é especialmente interessante, pensando nessa dinâmica de material e imaterial, o quanto, enfim, os fazeres e os saberes estão em outros lugares mesmo, para além da materialidade desses objetos, né, dentro do contexto de uma boa parte dos grupos indígenas brasileiros. Assim, eu tive o privilégio de fazer a mediação curatorial, que inclusive de uma exposição sobre resistência indígena no Memorial da Resistência de São Paulo, e que contou com curadoria de 12 grupos indígenas, 12 a 14 grupos indígenas urbanos da cidade de São Paulo, e a curadoria era dos grupos, porque aí mesmo essa estrutura de tomada de decisão entre os grupos era muito distinta, e foi muito interessante também acompanhar isso, grupos que têm suas questões internas também de sobrevivência enquanto grupos indígenas numa metrópole, então indígenas vivendo numa metrópole como tinham suas maneiras distintas a partir de suas cosmogonias e cosmovisões distintas de lidar com esse ambiente da cidade, e ao mesmo tempo com questões que atravessavam e que eram comuns a todos eles, como, por exemplo, a compreensão de que todo território é sagrado. Então, eram indígenas de grupos diferentes mesmo, e que às vezes rivais historicamente, mas que entendiam que havia dentro de reconhecer o território como um território sagrado numa metrópole como São Paulo era algo fundamental para eles se unirem para contar. Então, contavam um pouco de cada grupo. Eu acho que a primeira coisa que é importante, e aí falando, até trazendo um pouco do que o Fabio estava falando das narrativas maia, né, é que os museus têm de parar de achar que eles são necessariamente um lugar onde diversos grupos queiram estar. É interesse dos museus que esses grupos estejam, né? Porque às vezes a gente fala, a gente vai trabalhar com a comunidade, olha, estou abrindo aqui uma oportunidade para quem? Né? Se os museus já não representam, não contam, não compartilham, não cedem, eles acham, muitas vezes os museus acham que abrir espaço é dar acesso, gratuidade é dar acesso, não é, né? Você tem uma ação e uma construção de uma ação, e uma construção que tem que ser, de fato, de uma troca, e entender o que, para muitos desses grupos, é interessante a partir do que é o museu, e entender que, às vezes, também não vai ser interessante e que vai ser em outros espaços, né? Então, o museu também sair dessa um pouco como você estava falando no começo, dessa própria expectativa do seu lugar físico, arquitetônico, e entender essas ações em outros espaços para conseguir, de fato, ter uma troca horizontal, né? Então, acho que a primeira coisa é entender onde cada um está no diálogo,
apresentar as possibilidades e construir juntos, né? Então, isso pode ser desde uma programação cultural que é dentro do museu ou em outro lugar, pode ser na própria construção de narrativa. Eu, recentemente, essa semana passada, tive a oportunidade de abrir uma exposição com curadoria colaborativa no litoral de São Paulo, no Forte de Bertioga. É o forte mais antigo do Brasil e é um forte que foi construído exatamente para proteger os portugueses dos indígenas. E a gente fez a construção da curadoria com as comunidades indígenas da região, mas também com os pescadores, também com os moradores, também com os memorialistas, sob a premissa que eu sempre repito, do trabalho colaborativo, que é garantir a insatisfação de todo mundo, inclusive da equipe de curadoria, né? Porque senão, se você sai completamente satisfeito, é porque ninguém cedeu o suficiente, inclusive você como curador ou mediador. Então, todo mundo tem que ceder um pouco, e você, de fato, não vai dar conta de resolver nenhum dos anseios de narrativa ali, porque é sempre uma negociação. E essa negociação é sempre cada um cedendo um pouco, né? E nesse processo dessa curadoria colaborativa, que contou com indígenas, então contou com memorialistas, que tem um certo fetiche do Brasil colonial e da chegada dos portugueses, e os grupos indígenas dizendo, não, isso foi invasão. Nesse encontro, as apostas são sempre também mostrar as contradições, mostrar as arestas, né? Cada vez o processo colaborativo de pertença, ele é um processo que também mostra as divergências, né? Ele nunca é um processo de consenso, então ele é um processo de construção de convergências, mostrando que partem de lugares diferentes. Então, eu acho que tem sempre a expectativa do museu, a expectativa dos grupos com quem você está trabalhando, a pertinência do que você está fazendo, porque é muito comum os museus usarem desses grupos para chancelar o que eles estão fazendo ou o que eles preservam, né? É muito comum você usar grupos, e vejo isso um debate muito intenso mesmo, em relação à museologia e a grupos indígenas, e como eles se relacionam com os objetos que os museus preservam de outras gerações, de você instrumentaliza, você usa esse conhecimento ancestral a respeito do seu acervo, e você não constrói nada com essas comunidades em contrapartida, nunca é uma troca, ainda é colonial, né? Então, acho que é garantir sempre que a troca seja horizontal, em resumo, em que você consiga, nessa prática, entender de fato o que o museu pode contribuir, entendendo que, por natureza, que não existe por natureza o museu contribuindo por abrir espaço, né? Fabiana, não sei se por isso não, eu conheço o México bastante pouco, e o México é um país como o Brasil tem um grande número de populações indígenas extremamente organizadas também, né? Em várias regiões do território. Mas o que a prática museológica que você traz é a prática museológica da museoantropologia, uma prática que é muito específica em relação, de fato, entendo, a não agência das pessoas, dos grupos, dos povos que, de fato, são a origem da cultura que está mostrada lá. Mas tem outros exemplos, tem, de fato, práticas que questionam isso, tem iniciativas de desfazer essa dinâmica. En el terreno cultural, artístico. Sim. O museal, institucional. Ok. Sí. Realmente no. O sea, yo creo que ha sido parte de una tensión cultural, una tensión política interesante, ¿no? O sea, a pesar de, como lo mencionas, ¿no? De la misma manera que en Brasil la presencia de la población, o mejor dicho, los modelos de organización política, comunitaria de la población indígena tienen bastante visibilidad en el campo público.
hay una resistencia por parte de las instituciones, obviamente, a que existan realmente, volvemos a lo mismo, a que se lideren proyectos e iniciativas desde un enfoque mucho más de agenciamiento, desde un enfoque mucho más crítico, ¿no? O sea, creo que hay algo aquí que me parece también importante en ese sentido, ¿no? Que es, y esto me parece que lo podemos pensar en México, pero lo podemos pensar en cualquier parte de Latinoamérica, ¿no? Es decir, cómo necesariamente el museo o como institución también crea, ¿no?, una noción de patrimonio también sentado en la pauta étnica, ¿no? Es decir, a través de procesos o pautas de etnización o de etnicidad. Es decir, que cuando esa población por motivos coloniales o económicos migra de una ciudad a otra, automáticamente deja de estar etnizada y automáticamente ya no, digamos, es un sujeto de folclorización o un objeto de representación discursiva en el museo o digamos, o de representación cultural. Entonces, eso también es importante, como también esta discusión sobre la descolonización del museo, no únicamente la tenemos que pensar bajo una pauta étnica, ¿no? Sino también definitivamente entender, ¿no?, procesos definitivamente de racismo institucional, ¿no?, procesos pigmentocráticos de desigualdad racial sobre los cuales está sostenido todo el entramado colonial. No únicamente pensarlo lo indígena como un metarrelato y como una cosmovisión, sino creo que es importante que lo pensemos dentro de una disputa, no digamos de sentido, una disputa simbólica, narrativa, pero que no únicamente pase por esa pauta étnica. Y como te comentaba, como preguntabas, Pablo, realmente en México hay muy pocas iniciativas, hay experiencias independientes, alternativas, digamos, no institucionales, bastante importantes, incluso que yo podría pensar descentralizadas, fuera de la Ciudad de México, fuera de las grandes ciudades, ¿no?, en el contexto de Oaxaca, en el contexto de Chiapas, en el contexto de Puebla, ¿no?, en el contexto del norte también, en el contexto de Chihuahua, hay una iniciativa muy interesante. O sea, hay iniciativas, pero definitivamente están todavía en una tensión muy fuerte con el tema institucional. O sea, a pesar de lo que podríamos pensar en Latinoamérica, de México como un país grande, al igual que Brasil, me refiero como estos países continentales con gran demografía, gran población indígena, población afrodescendiente, ¿no?, y muchísimas más migraciones, ¿no? Es un país definitivamente muy colonial en la gestión de sus instituciones, ¿no? Muy, muy colonial. Entonces, obviamente, seguimos lidiando y navegando con instituciones culturales y artísticas que responden a modelos de gestión decimonónica del siglo XIX, tal cual, ¿no? Em relação a isso que você está falando, eu estou já confundindo as línguas. Desculpa. Em relação ao que você está falando, Elvira Espejo, que é uma colega, Elvira é diretora do MUSEF, que é o Museu de Etnografia e Folclore de La Paz, é a primeira mulher indígena diretora do museu na Bolívia e ela é quechua, Elvira fala que, de fato, ela não fala de colonização, mas ela falaria que o processo de reconfiguração do museu não é em linhas étnicas, é em linhas da cidade e da comunidade. O museu precisa de ser tão cidade e precisa se desfazer e conseguir que as dinâmicas da comunidade afetem e modifiquem as práticas do museu. A Elvira é uma pessoa que nasceu em comunidade, depois foi estudar na cidade e, eventualmente, virou diretora, mas ela continua com esse trânsito cidade-comunidade. Então, esse desfazer o caráter cosmopolita do museu talvez é uma dificuldade, porque todos esses processos que você, Fabiana, estava falando, esses museus das metrópoles do primeiro mundo que querem, talvez discursivamente, talvez em alguns elementos também, porque a gente sabe também que o museu não é um monolito, como nada é. Talvez tenha pessoas, departamentos, movimentos específicos. Esse querer se descolonizar é sempre desde um entendimento que você está no centro. Só que isso ainda não cai. Sabe? Ainda, sei lá, não é só Londres, Madrid, Lisboa, Berlim. São centros, seu centro. Do mesmo jeito que talvez Rio, São Paulo também
se hacen centros en relación ao Singu, por exemplo, que alguém está falando aqui, né? Quando recentemente a gente uma conversa aqui no Rio como como o Rio pode voltar a ser o centro da cultura brasileira, como gente porque para quê? Então acho que isso está ainda como um desafio, como que o museu consiga se desfazer como instituição urbana, cosmopolita, de cidade. É só um comentário. Não, mas pensando, eu acho que tem uma parte que muitas vezes a gente lança a discussão de decolonização, ou descolonização, ou de mudanças muito para essa questão, para essas questões temáticas, por exemplo, como a questão indígena, né? E eu acho que tem um ponto inicial que eu sempre retomo, e talvez por um pragmatismo também de gestão, que é a questão das equipes internas. Então, a diversidade das origens das suas equipes. E essas equipes se sentirem representadas, presentes, ouvidas, né? Então, em relação, por exemplo, à diversidade racial, em relação à questão da migração ou dos deslocamentos, né? De que muitas vezes a gente tem uma expectativa de trazer esses elementos como se fossem elementos externos e eles já não tivessem um reflexo dentro das próprias estruturas, né? Então, trago, por exemplo, o Museu da Língua e o Museu do Futebol também, mas o Museu da Língua mais porque a gente reabriu, de que a gente passou a fazer um trabalho, por exemplo, com as equipes de segurança e limpeza, para construir com as equipes de segurança e limpeza as normas e práticas de acolhimento e limites e entendimento do nível de serviço que o museu ia oferecer para as populações em situação de rua no entorno. Então, é muito fácil eu, uma diretora decolonial loira, branca, decidir que o banheiro vai ser usado pela população em situação de rua, mas quem vai limpar este banheiro é uma senhora que levou 3 horas para chegar no trabalho e que muitas vezes tem uma origem muito parecida com essa pessoa que está em situação de rua e teve outro percurso. Então, é ela que define em conjunto, não sou eu. Então, essas equipes que definem até onde o museu consegue ir nas suas premissas, por exemplo, de função social. E aí, com todo um debate de construção de direitos humanos muito aplicado com essas equipes para entender como a gente pode construir de dentro para fora práticas que sejam práticas de representatividade, de escuta. Enfim, uma boa parte são mulheres negras, né? Então, havia ali uma grande preocupação, tem uma população trans muito grande na região e tem uma boa parte dos vigilantes, dos seguranças, são homens evangélicos. Então, várias diferenças e distâncias que a gente encurtou internamente na construção de políticas internas para que essa população trans possa usar o banheiro que quiser, possa ter água. Então, assim, estou trazendo uma coisa pontual, porque a gente está falando exatamente dessa questão da racialização, né? Nessa questão de como do embranquecimento, a decolonialidade branca, né? Que é isso virar um tema e o impacto que isso tem nas práticas e o quanto esse conhecimento e o quanto heranças indígenas, heranças africanas em outros lugares estão presentes nas nossas próprias equipes e podem nortear, mesmo num contexto urbano, novas relações com essas heranças em outros contextos. Então, eu sempre trago isso porque, às vezes, é mais essa tecnologia de como criar outros lugares de relação, ela está nas próprias estruturas, se a gente olhar essas estruturas de maneira mais atenta
você tem expertises que te ajudam a entender os não públicos, né? O porquê que as pessoas não chegam. As próprias equipes dos museus que trabalham nos museus não necessariamente são visitantes dos museus. Então, às vezes a gente está sempre procurando fora e dentro a gente sempre entende isso como um conhecimento que parte da intelectualidade e não da relação das pessoas com os próprios espaços. E isso passa pelo urbano e isso passa também por ser um ponto, um hub em relação a outros territórios, e a maior parte das cidades é composta de pessoas que vêm de muitos lugares, né? Então, esses caminhos podem estar dados muito num contexto interno. Igual, creo que un comentario al respecto de eso, sobre todo el tema de la centralización y cómo opera también, ¿no? Sobre todo en el contexto de nuestra región, ¿no? En el contexto de Latinoamérica, ¿no? Porque creo que es muy, muy conflictivo, o sea, no termina siendo únicamente un tema operativo, ¿no? Ese problema de centralización cultural, sino que responde, digamos, a un paradigma o una visión de la cultura. ¿En qué sentido? En el contexto de México, o sea, ¿quién determina en Latinoamérica que la cultura nacional, ¿no?, de la brasileñidad tenía que ser como la cultura de las capitales? Es decir, en el contexto de Brasil o en el contexto de México, la Ciudad de México, la cultura nacional de Colombia es la cultura de Bogotá, la cultura de Argentina es Buenos Aires. Es decir, ese es un problema histórico, es decir, como que la necesidad que tuvo el Estado-Nación en una política, ahí viene el punto, en una política de blanqueamiento, de entender su cultura nacional a partir de una política de amnestizamiento. En el contexto de Brasil sé que esto no hace tanto sentido por todas las tesis, digamos, de la democracia racial, etcétera, ¿no? Pero me refiero, o sea, pero esa política de amnestizamiento, ¿cómo operó para construir la noción de culturas nacionales en la capital? Y todo lo que no es cultura nacional son culturas regionales, son regionalismos. Es decir, y obviamente eso tiene que ver con un modelo de ordenamiento territorial también del Estado, es decir, que en el cual México decía, bueno, la cultura nacional es este espacio jurídico de la ciudadanía mestiza, ¿no? Es decir, la cultura negra está en la costa, la cultura indígena está en la montaña, pero la cultura nacional es esa. Entonces, esa perspectiva, digamos, ¿no?, cartográfica, digamos, etnorracial del Estado-Nación, terminó por impactar un modelo de gestión cultural y un modelo de centralización cultural dentro de una política de amnestizamiento que en Latinoamérica se tradujo como una política de blanqueamiento. Y coincido con lo que decías por ahí, Maribel, o sea, es importante entonces pensar formas de relacionamiento a través de la institución, a través del espacio, incluso en el contexto urbano o no en el contexto urbano, cómo se construyen relaciones, cómo habitamos el espacio, ¿no? Qué producciones de sentido tiene el museo en el contexto urbano y el espacio no urbano. Creo que es importante pensar. Como que as instituições estabelecem processos nos quais o cuidado pelas pessoas dentro dos participantes, que sejam voluntários ou sejam freelancers, ocupa o lugar central. E como não reforçar extrativismo com esses convites? Bom, eu acho que tem uma coisa, como é que eu vou responder? Eu acho que é uma parte muito sensível, e aí também falando da perspectiva da gestão, que é a famosa equipe de recursos humanos, que normalmente é uma equipe que tem um trabalho burocrático de gerar pagamentos e controles de hora e tudo mais, mas que, em tese, deveria ser uma equipe além disso, né? E acho que essa é uma das coisas que eu sempre sonhei, de fato, interferir nos museus em que eu trabalhei, porque tem uma lógica de recursos humanos muito burocrática e pouco sensível aos temas das próprias equipes. No caso do Museu da Língua e do Museu do Futebol, é uma sorte, eu vou dizer que é o primeiro lugar onde eu trabalho em 20 anos de carreira, que de fato recursos humanos pensa de onde as pessoas vêm. Então, desde um mapeamento, quanto tempo elas levam para chegar até o trabalho, a situação familiar, isso na pandemia foi bem importante, mas também a gente tem a figura de uma articuladora social, que tem um trabalho interno, e que, né, não só de trabalho com o território, mas um trabalho interno
de escuta e criação, enfim, de vínculos com as equipes internas. Então, isso tem que, de fato, ser uma prioridade institucional. Tem uma expertise nisso, que pode ser uma expertise de psicologia ou uma expertise de educação, mas tem que estar muito alinhado a esses pressupostos e esses valores antirracistas, esse valor na questão da diversidade. Isso tem que ser o alinhável para que essas pessoas sejam, de fato, protagonistas aí nas suas áreas, no dia a dia. Creo que de muchas maneras, ¿no? Yo creo que de muchas formas, ¿no? Yo creo que eso va a también depender, digamos, de la dimensión, digamos, de la institución, de qué de institución estemos hablando, realmente de la agenda de la institución, pero yo creo que como lo mencionamos aquí desde un principio, o sea, yo creo que entender una agenda, ¿no? Digamos, comprometida, digamos, con, ¿no? Una, agenda antirracista, pues de alguna manera, pues creo que involucra muchas cosas, ¿no? Desde el desenvolvimiento con la comunidad, el impacto comunitario, obviamente el que realmente el espacio, la agenda, la programación, las decisiones sean realmente resultado de un proceso facultativo con la misma comunidad, entender también el espacio no como entender también el espacio no como un espacio limitado. A veces eso me parece bien importante en términos de espacialidad, ¿no? De especificidad del espacio. Pensamos como que todo el tiempo las limitaciones del museo, hasta dónde puede llegar el museo, ¿no? Yo creo que es importante también pensarlo en un ejercicio de imaginación cultural, digamos, ¿no? De potabilidad o de horizonte utópico, pensarlo como un espacio de posibilidades, mucho más dialogante, del que definitivamente el personal, la gente que trabaje, obviamente se sienta representada, ¿no? Y participe realmente en todos los procesos, digamos, de dirección y de programación. Creo que ese ha sido como que uno de los grandes retos, uno de los grandes desafíos, ¿no? Y obviamente eso también participa mucho en el museo que queremos que la gente visite, en el museo como al cual queremos auspiciar, es decir, que queremos albergar también. Yo creo que es eso, se refleja mucho, no sé qué experiencia tengan ustedes, pero se refleja mucho la relación que tiene el museo con su personal inmediato, con la interpelación que hace al público, ¿no? Yo creo que es muy evidente, ¿no? Hay un proyecto muy interesante, igual les invito a que lo busquen, una iniciativa en el contexto de Nueva York, en Harlem, que se llama CADI, igual se los puedo pasar, CCADI, Centro Cultural Caribeño de la Diáspora Africana, que creció como un instituto de investigación, galería, centro cultural, que lo pongo yo mucho de ejemplo como un espacio que tiene una dinámica interna definitivamente muy valorable, ¿no? Muy orgánica, ¿no? Digamos que ha sustituido esta noción un tanto, ¿no? De curaduría por más como caring, ¿no? Entre los mismos, las mismas empleadas, empleados, y definitivamente eso se transmite, ¿no? En la dinámica que tiene con el público. Es decir, no hay una noción de público y audiencia como exterioridad del museo, o no hay una noción del público y audiencia como exterioridad del espacio, sino realmente se entiende como más una dinámica mucho más comunitaria, mucho más orgánica, y que me parece que puede ser una manera de pensar en el futuro, ¿no? La existencia de estos espacios, ¿no? Queria complementar também, que eu li a pergunta da Daniele só na perspectiva dos outros processos colaborativos, não só de equipe, é remunerar, né? Então, o trabalho, essa ideia do comunidade de trabalho voluntário não é justo. O museu remunera todos os outros especialistas. Ele remunera especialistas em documentação, ele remunera pesquisadores, ele remunera artistas, e toda vez que se desenvolve uma ideia de trabalho que é a partir da comunidade, a partir de um grupo, se espera que esse trabalho seja voluntário. Isso não é justo dentro do contexto como um todo. Então, é sempre prover de orçamento essas iniciativas que são colaborativas. O fato de ser horizontal não significa que as pessoas não tenham que ser remuneradas pela sua participação. E, antes de tudo, é interesse do museu. Então, o museu tem que remunerar, não é uma oportunidade para as pessoas. Isso é absolutamente autoritário. Estamos abrindo espaço para as pessoas falarem, estamos dando espaço para a voz. Não, esse espaço é delas, esse trabalho é delas. Então, também remunerar é algo fundamental, e pagar para que essas pessoas, de fato, participem, colaborem e construam colaborativamente, porque você está sendo pago para isso, ela também tem que ser
acho algo sempre importante de reforçar. Me permitir também responder um pouco essa pergunta, sim, não sei se reforçamos. Tem uma coisa que nas práticas, e concordo totalmente com o que foi falado por Marília e Fabiano. Uma coisa que minha experiência, eu trabalho com pessoas, coletivos, comunidades que não fazem parte do museu, dos dias a dia do museu, é que clareza. Porque às vezes a gente não abre o jogo. E abrir o jogo pode ser falar, eu ganho tanto, eu vou te pagar tanto. Ou o espaço que você tem de entrada para fazer vai ser até aqui. Porque às vezes a gente convida a falar, você vem aqui, colabore, faça tudo isso, mas depois a gente institucionalmente cria barreiras que existem. E que talvez nem o curador, o diretor artístico pode quebrar. Então, às vezes a gente tem uma fantasia de abrir um museu, consciente e inconsciente, que a gente precisa trabalhar, de construir, de fato, desfazer, para poder, de fato, ter uma comunicação não violenta. Só que, como você tem uma relação com alguém, você tem que falar, olha, que relação quero com você é essa? Você quer essa relação? Não quer? Essa conversa nem sempre acontece de um jeito honesto institucionalmente. Isso é uma coisa que pode ser importante. Tem uma pergunta de Alessandro, que eu vou tentar ler. Então, ele estava respondendo a outra questão. A resposta é mesmo diferente em cada lugar. Nós temos um problema em Portugal, que vem do discurso da boa, entre aspas, colonização. É um descarte de culpas pelo distanciamento histórico e o anacronismo que impede uma discussão séria pelos responsáveis e tutelas dos museus em Portugal. O início dessa discussão deve ser feito pelos profissionais de museus, pelas comunidades das antigas colônias que agora vivem em Portugal. Que atores desse enredo veem vocês com força para começar a discussão em um país como Portugal? Acredito que o Estado não a comece e por isso pergunto. Eu acho que esse caminho, acho que o Alexandre já trouxe, discutir, sendo um país colonizador, eu acho que o debate de colonização tem que começar com as ex-colônias, né? Com os imigrantes que voltam para Portugal e trazem, a partir de um outro ponto de vista, o que é essa própria herança, né? Porque, claro, essa construção da identidade nacional, que essa é uma construção que parte de um processo, no caso do Brasil, enfim, do México, mas um processo de branqueamento, de embranquecimento e de uma mestiçagem sempre cada vez mais branca, né? Em Portugal, a construção da identidade nacional vem de um lugar também do que foi o Império Português, né? E a única maneira de você quebrar isso é mostrar qual é a herança desse império em termos de experiência das ex-colônias, né? Eu acho que não vai ser assim como o Brasil, ano que vem, tem o bicentenário da independência do Brasil, e a maneira como isso vai ser celebrado definitivamente é a maneira mais conservadora possível e imaginável. Então, não vai ser nesse contexto, ninguém vai questionar quem está interessado na identidade nacional por questões políticas, nessa identidade nacional, que é uma herança do século XIX, no caso de Portugal, uma herança anterior, não está interessado em desmontar ou abrir para discussão o que é esse processo de colonização, né? Então, acho que os imigrantes dentro desse contexto, assim como no Brasil, os imigrantes recentes têm um papel fundamental de reconstruir um pouco uma narrativa romântica desse projeto de embranquecimento, né? No Brasil, basicamente, a imigração do século XIX
é um projeto de embranquecimento. E aí, quando você traz imigrantes, por exemplo, que vêm de vários países da África, eles botam em xeque essa questão da imigração no Brasil. A mesma questão com os portugueses agora, quando você tem os imigrantes das colônias que botam em xeque o que é esse lugar da identidade portuguesa e do Império Português e tudo mais, né? Então, é sempre no contraponto que você consegue hackear a estrutura, né? De dentro, na autocrítica, você tem uma limitação, né? É uma limitação, inclusive, de ter crescido e vivido dentro desses privilégios e desse campo subjetivo de você ser protagonista disso e nunca nem ter feito o exercício de olhar para quem foi vítima de uma ação desse tipo, né? Olá, queridos. Lendo do monitoramento do chat, a gente tem 2 perguntas que foram pelo botão de questões. Uma está direcionada à Marília, que eu vou deixar para o seguinte, porque a outra tem uma temática exatamente no cerne do que você está discutindo agora, Marília. Então, eu vou trazer e aí coloco para a mesa. A Derby Torres faz a seguinte colocação. Como a instituição do museu poderia trabalhar com aquilo de uma forma que não gere divisão? Ela explica. Será que devemos mudar as nossas formas de nos auto-identificar? Como o museu pode trabalhar com esta percepção de iguais? E segue um comentário experiencial. No contexto da Hispanoamérica, se declarar mestiço, sabendo que também tem uma parte de branqueamento na palavra, entre aspas, branqueamento, porém permite, de certa forma, um olhar mais de iguais. Quando eu vou no museu na Hispanoamérica, me sinto, de certa forma, parte dos indígenas, porém, no Brasil, me sinto excluída. Então, ela traz um comentário, eu retomo a pergunta, assim, que eu acho que é o que ela gostaria de escutar um pouco de vocês. Será que devemos mudar as nossas formas de auto-identificar? Como o museu pode trabalhar com esta ideia de percepção dos iguais? Tem palavras bem complexas aí, né? Iguais, auto-identificação, divisão. Queria trazer um pouco essa lógica do museu como um dispositivo público em que as pessoas podem identificar-se ou não, e o próprio discurso do museu se colocar a serviço da auto-identificação. Como é que as instituições de vocês têm trabalhado nesse sentido? Eu acho e aí, enfim, falo disso como uma pessoa branca, então tem que anunciar que isso é um recorte muito marcado de privilégio no Brasil, e eu entendo que qualquer pessoa não branca no Brasil, de fato, tratar uma pessoa não branca no Brasil como se ela tivesse tido as mesmas oportunidades de uma pessoa branca é apagar toda a herança da escravização, da luta por resistência e, enfim, então, em políticas, ainda estamos muito longe no Brasil de políticas de reparação dessas violências em todos os sentidos, né? Então, eu não sei, não somos iguais, porque as trajetórias históricas, frutos da colonialidade, nos fizeram muito desiguais e violentamente desiguais. E acho que é um papel do museu não naturalizar essa construção de desigualdade, porque é uma construção, né? E uma construção muito violenta. Então, essa questão da identificação no Brasil, que é um pouco até que o Fabio estava citando, né? Essa mítica da democracia racial, que é algo construído na década de 1950, teve como objetivo, de fato, apagar ou diminuir as tensões que já haviam entre o movimento negro, os movimentos indígenas e um desejo de um país mais branco. É uma construção, né? Então, e aí houve, enfim, historicamente, o Brasil se constituiu como imagem em função disso, como um país que lidava bem com essas questões, sendo que é um país
estritamente violento e racista e xenofóbico também, e a gente vem descobrindo isso, em especial na pandemia. E eu acho que mostrar essas arestas e, ao mesmo tempo, abrir possibilidades várias de identificação é o papel do museu. Eu acho que o museu, eu repito um pouco do que eu estava falando, o museu não tem que construir consenso, ele tem que construir convergência, e acho que ele tem que mostrar o porquê que você se sente menos representada ou menos identificada com indígenas no Brasil do que em outros países latino-americanos. Isso tem uma razão histórica, na construção histórica, né? Então, na construção dessa identidade nacional no Brasil, ela é uma construção feita por uma política de amnésia, ela é uma política de esquecimento, e esquecimento dessas resistências, inclusive da resistência indígena no Brasil, né? Então, a resistência indígena no Brasil é algo muito, 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 muito apagado historicamente. Foi apagado historicamente e foi grande a resistência indígena no Brasil. Então, o fato de você não se identificar dentro desses contextos, talvez o lugar do museu seja mostrar essa construção, ao invés da gente trabalhar com uma construção de igualdade. É mais uma construção de equidade, diferentes, né? Somos todos diferentes e nisso somos iguais, né? Não é somos todos iguais, somos todos diferentes e temos os mesmos direitos, ou deveríamos ter os mesmos direitos garantidos, assim. Digo e é até delicado porque eu acho que o fato de eu ser branca, obviamente, me faz muito mais incapaz de dizer sobre como devem ser apresentadas essas questões, simplesmente porque eu não vivi, em função da cor da minha pele, uma violência. Então, acho que não é o meu lugar dizer dessas representações, não tendo passado ou vivido, por mais que tenha uma empatia, não é o meu lugar mesmo. Então, o que eu fico pensando só como historiadora essas questões são construídas historicamente. Elas são um projeto político. E se a gente mostra a arquitetura desse projeto político, talvez as pessoas se identifiquem mais ou menos dentro desse contexto nos museus, no Brasil em específico. Sí, es una pregunta compleja, ¿no? Es básicamente una de las preguntas que nos lleva a tener esta conversación, ¿no? Me gustaría igual empezar justo con esto, a propósito que lo mencionaban sobre todo, y linkearlo, vincularlo un poco con esta pregunta. En el caso de Portugal, por ejemplo, ¿no? Yo tengo muy buena relación profesional en el campo curatorial en Portugal, y es interesante porque probablemente en el contexto europeo, uno de los países, ¿no? Digamos, en el contexto de Europa, que más rezago tiene, ¿no? Para abrir estas conversaciones sobre raza y legado colonial, definitivamente es Portugal, ¿no? Para Portugal digamos, como lo dice la activista, ¿no? Beatriz Gómez Díaz, Portugal ha decidido, digamos, como que esconder sus esqueletos en el armario, ¿no? Es decir, como que tal cual, ¿no? Entonces, incluso si uno hace un mapeamiento de iniciativas culturales, artísticas, curatoriales, protagonizadas por población racializada en el contexto de Portugal, espacios, uno va a encontrar muy pocas cosas. Es uno de los lugares donde más resistencia hay, incluso, ¿no? Por ejemplo, el tema, por ejemplo, de la defensa del espacio público como población racializada y población migrante. Es uno de los espacios, digamos, o de los territorios en ese sentido más restrictivos, más racistas incluso en el espacio público, ¿no? Hay un proyecto que igual les invito a que lo revisen, que es muy interesante, una iniciativa que se llama el Hangar, H-A-N-G-I-R, súper bueno, que es para mí una de las pocas iniciativas que existen en el contexto de Portugal, está de hecho en Lisboa, ¿no?
que tiene, digamos, un interés de trabajar colectivo, protagonizado por población migrante, ¿no? De origen angoleño, y que obviamente tiene un interés central en coadyuvar, en generar realmente estrategias, digamos, colaborativas, participativas, digamos, desde el contexto cultural, desde la práctica artística, curatorial, ¿no? Digamos, con población racializada. Me parece importantísimo, me parece uno de esos enclaves vitales, ¿no? Entonces, vinculándolo con la última pregunta, yo creo que hay que partir de una reflexión muy básica, que es decir, que toda identidad nacional incuba imaginarios coloniales. De México a Brasil, y donde ustedes me digan, no hay posibilidad que nos apeguemos a un relato nacional que no incube una identidad colonial. Todo relato de identidad nacional representa, incuba imaginarios coloniales. En ese sentido, eso es realmente parte de la tensión, es decir, o sea, como lo mencionaban también ustedes por ahí, ¿no? Es decir, qué tanto definitivamente el mestizaje, obviamente como relato, ¿no? Se pensó obviamente como un dispositivo, obviamente, primero como un modelo civilizatorio de silenciamiento, de borramiento, ¿no? De cualquier, digamos, atavismo cultural, de cualquier tipo, digamos, de ecosistema cultural que tuviese algún tipo de vinculación con la experiencia negra y con la experiencia indígena, ¿no? Entonces, obviamente, toda la configuración de los estados-nación en Latinoamérica se pensó desde esa política de mestizamiento, desde esa política de borramiento, desde esa política de silenciamiento. Y creo que es bien importante esto. Piénsenlo así. O sea, es decir, la única manera de sostener el relato, digamos, del Estado-nación independiente en nuestras repúblicas, piénsenlo incluso en el contexto de Brasil. Brasil fue independiente, es decir, Brasil existió como Estado-nación, aún con esclavitud dentro. Es decir, o sea, es como el ejemplo más claro, la gran paradoja de cómo nuestros estados-nación independientes convivieron con prácticas totalmente de violencia, de esclavitud y obviamente de desigualdad racial. Entonces, en ese sentido, la brasileñidad, la mexicanidad, la guatemaltequidad, la colombianidad sirvieron realmente como dispositivos, digamos, para resolver antagonismos coloniales históricos, para crear, digamos, una especie de reconciliación postcolonial, racial, digamos, dentro de una república, ¿no? Independiente, dentro de un proyecto de nación emergente. Es decir, esta política de mestizamiento se pensó como un pacto cívico, prácticamente, es decir, como habitamos una especie de subjetividad postcolonial. Es decir, esto es lo que nos tocó de independencia, ¿no? Es decir, independientemente de las desigualdades estructurales que pudiésemos estar viendo. Entonces, esto definitivamente impacta en el ecosistema cultural. Imagínense un ecosistema cultural, digamos, que no operara bajo esta lógica de blanqueamiento, de mestizamiento, pues tendríamos, digamos, muy bien representado derechos culturales, derechos territoriales, derechos lingüísticos, ¿no? Que definitivamente tendrían una representación y un impacto, ¿no? En la gestión, digamos, de las instituciones culturales, en los espacios museográficos, etcétera. Entonces creo que sí termina siendo algo central, cómo la nación configuró la noción de cultura nacional y a partir de la noción de cultura nacional, cómo administra, ¿no? Digamos, en lo público, la noción de cultura nacional.